Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 23. O que aconteceu quando a cadeira tombou? O Tom Robinson tinha entrado num beco sem saída. Olhou para o Atticus, olhou para o juiz e olhou para o Sr. Underwood, sentado do outro lado da sala. Tom, você jurou contar toda a verdade. Vai contar? Nervoso, o Tom passou a mão pela boca. O que aconteceu depois disso? Responda a pergunta, disse o juiz Taylor. Naquela altura já tinha desaparecido um terço do seu charuto. Senhor Finch, eu caí da cadeira e tombei e ela depois agarrou-se a mim. Agarrou-se a ti, de forma violenta? Não, senhor. Ela me abraçou. Ela me abraçou pela cintura. Desta vez o martelo do juiz Taylor desferia golpes sonoros na mesa. Ato contínuo. De repente, as luzes da sala se acenderam. Ainda não tinha escurecido, mas o sol da tarde já tinha abandonado as janelas. Rapidamente, o juiz Taylor restabeleceu a ordem. O que é que ela fez depois? A testemunha engoliu em seco. Ela me puxou e me beijou na cara. Ela disse que nunca tinha beijado um homem adulto e que tanto lhe fazia beijar um preto. Depois disse que o pai dela lhe fazia não contava. Ela disse me beija, preto. E eu disse senhorita. Mas ela deixou ir embora e tentei fugir. Mas ela encostou as costas na porta e tive de afastar ela. Não queria machucar ela, senhor Finch, e disse para me deixar passar. Mas foi então que o senhor começou os gritos pela janela. O que é que ele disse? Tom Robinson voltou a engolir em seco e os seus olhos aumentaram de tamanho. Coisas que não se pode dizer. Que não se pode dizer na frente destas quianca. O que é que ele disse? Tom, tem de dizer ao juro o que foi que ele disse. Tom Robinson cerrou os olhos com toda a força. Ele disse minha grande vaca. Eu te mato. O que aconteceu depois? Senhor Finch, eu corri o mais que podia e não sei o que aconteceu. Tom, você violentou ele ou eu? Não, senhor. Fez-lhe mal de alguma forma? Não, senhor. Resistiu aos seus avanços? Senhor Finch, eu bem tentei. Eu tentei sem ser mal para ela. Não queria ser mal. Não queria empurrar ela ou coisa assim. De alguma forma, ocorreu-me que as maneiras do Tom Robinson eram tão boas como as do Atticus. Não percebi a sutileza da situação do Tom até o meu pai ter me explicado tudo mais tarde. Ele jamais se atreveria a bater numa mulher branca, fossem quais fossem as circunstâncias, esperando escapar com vida durante muito tempo. Por isso aproveitou a oportunidade para fugir. Um sinal indiscutível de culpa. Tom, recuemos novamente até o momento que o senhor apareceu. Pediu a Atticus. Ele disse-lhe alguma coisa? Nada, senhor. Ele pode ter dito alguma coisa, só que eu não estava lá. Isso chega, cortou o Atticus. Lembra-se do que ouviu? Com quem ele estava falando? Senhor Finch, ele falava e olhava para a senhorita Maela. E então você fugiu? Sim, senhor. Por que fugiu? Estava com medo, senhor. De que é que tinha medo? Senhor Finch, se o senhor fosse preto como eu também tinha medo. O Atticus se sentou. O senhor Gilmer percorria o seu caminho até o banco das testemunhas quando, antes mesmo de lá chegar, o senhor Linkdeas se levantou do meio da assistência e anunciou em alto e bom som. Só quero que vocês todos saibam uma coisa. Esse rapaz trabalhou para mim durante 8 anos e nunca tive um único problema com ele. Nada de nada. Cale já essa boca, senhor. O juiz Taylor estava bem desperto e rugia como um leão. Tinha também o rosto vermelho. Miraculosamente, o charuto não teve qualquer interferência no seu discurso. Linkdeas gritou. Se tem alguma coisa a dizer, diga sob juramento e no momento devido. Mas até lá saia desta sala. Ouviu? Saia já desta sala, senhor. Ouviu? Não me faltava mais nada do que ter de aturar esta cena outra vez. O juiz Taylor lançou um olhar furioso para o Atticus, como se o desafiasse a intervir. Mas o Atticus já tinha baixado a cabeça e ria com seus botões. Lembrei-me de uma coisa que ele me tinha contado sobre os comentários ex-cátedra do juiz Taylor. Por vezes ele cedia os limites do seu dever, mas havia muito poucos advogados que conseguissem rebater os seus argumentos. Olhei para o Gen. Mas o Gen limitou-se a balançar a cabeça. Até parece que foi um dos jurados que se levantou e começou a falar, comentou ele. Mas acho que nesse caso seria diferente. O senhor Link só estava perturbando a paz ou coisa do gênero. O juiz Taylor disse ao escrivão para não anotar nada que tivesse acontecido depois de senhor Finch. Se o senhor fosse preto como eu também tinha medo e deu instruções ao júri para ignorar a interrupção. Olhou desconfiadamente para o corredor central e acho que ficou à espera que o senhor Linkdeas abandonasse a sala. Então disse, continue. Senhor Gilmer esteve preso 30 dias por conduta desordeira. Robinson perguntou o senhor Gilmer. Sim, senhor. E como ficou o outro preto? Ele tinha batido em mim. Senhor Gilmer. Sim. Mas você foi condenado.
não foi? O Atticus levantou a cabeça. Foi um delito menor e consta do processo. Meritíssimo. Achei que a voz dele demonstrava algum cansaço. A testemunha vai responder, disse o juiz Taylor, mostrando-se igualmente cansado. Sim, senhor. Eu peguei 30 dias. Eu já sabia que o senhor Gilmer ia dizer ao júri que uma pessoa que tinha sido condenada por conduta desordeira podia perfeitamente ter abusado de Mayeleu e isso era a única coisa que lhe interessava. Aquele tipo de argumento servia aos seus propósitos. Robinson é perfeitamente capaz de cortar armários e lenha só com uma mão, não é? Sim, senhor. Acho que sim. Suficientemente forte para estrangular uma mulher e atirá-la ao chão? Nunca fiz tal, senhor. Mas é suficientemente forte para isso, não é? Acho que sim, senhor. Já andava de olho nela há muito tempo. Não andava, rapaz? Não, senhor. Nunca olhei para ela. Então era muito simpático para cortar toda aquela lenha e ainda por cima ir buscar água. Não era, rapaz? Só tentava ajudar ela, senhor. Convenhamos que estava sendo generoso. Tinha tarefas para fazer em casa depois do trabalho. Não tinha? Sim, senhor. Então por que não as fazia em vez de fazer as tarefas da senhorita? Eu fazia as duas, senhor. Devia andar muito ocupado. Por quê? Porque que? Senhor, por que andava tão interessado em fazer as tarefas daquela mulher? Tom Robinson hesitou enquanto procurava uma resposta. Parecia que não havia mais ninguém para ajudar ela. Como disse, com o senhor, eu e mais 7 crianças na propriedade, rapaz. Bem, eu disse que parecia que eles nunca ajudavam ela. E cortava aquela lenha toda e fazia os outros trabalhos por pura bondade. Rapaz, tentava ajudar ela. Já disse, o senhor Gilmer dirigiu um sorriso sombrio para o júri. Parece que é uma boa pessoa. E fazia tudo sem receber uma única moeda? Sim, senhor. Eu tinha muita pena dela. Ela parecia trabalha mais que os outros. Teve pena dela? Teve pena dela, senhor. Gilmer parecia prestes a subir pelas paredes. A testemunha percebeu o erro que tinha cometido e mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Mas o mal estava feito. Por baixo de nós não havia ninguém que tivesse gostado da resposta do Tom Robinson. O senhor Gilmer fez uma grande pausa para deixar que a resposta se entranhasse eficazmente no público. Bem, a 21 de novembro último, dirigia-se para casa como habitualmente, disse ele, quando ela lhe pediu para entrar e desmontar um roupeiro. Não, senhor. Nega ter entrado na casa. Não, senhor. Ela disse que tinha uma coisa para eu fazer dentro da casa. Ponto. Ela disse que lhe pediu para desmontar o roupeiro. Não é verdade? Não, senhor. Não é. Então diga-me que ela está mentindo. Rapaz, o Atticus já estava de pé, mas o Tom Robinson não precisava dele. Não lhe digo que ela mentiu, senhor Gilmer. Digo é que tá com a cabeça confusa. Nas 10 perguntas seguintes, enquanto o senhor Gilmer ia revendo a versão dos acontecimentos de Mayela, a resposta firme da testemunha era que ela estaria confusa. Não é então verdade que o senhor eu expulsou da casa, rapaz? Não, senhor. Acho que não. Acha que não? O que quer dizer? Não fiquei lá a tempo que chegasse para ele me expulsar. Parece ter sido muito ingênuo. Já agora, por que é que fugiu correndo? Já disse que estava com medo, senhor. Se estava de consciência tranquila de que tinha medo. Como disse antes, não era seguro para um preto estar metido numa embrulhada daquelas. Mas você não estava metido numa confusão. Até afirmou que estava resistindo à senhorita. Eu tinha sim tanto medo que ela lhe fizesse mal que teve de correr tanto. Logo um tipo grande como você? Não, senhor. Tinha medo de ir parar num tribunal como tu agora. Medo de ser preso. Medo de ter de responder pelo que fez. Não, senhor. Medo de responder pelo que não fiz. Está sendo insolente comigo, rapaz? Não, senhor. Não tô. Foi tudo o que consegui ouvir do contra-interrogatório do senhor Gilmer, pois o gen obrigou-me a levar o Dio lá para fora. O Dio tinha começado a chorar e não conseguia parar. A princípio silenciosamente, mas depois os seus soluços foram ouvidos por várias pessoas que estavam no balcão. O gen disse que eu havia de ir por bem ou por mal e o reverendo Six disse que era melhor que eu fosse. Por isso fui. Durante todo o dia, o Dio pareceu-me estar perfeitamente bem, como se não houvesse nada de errado com ele, mas acho que ele ainda não tinha recuperado totalmente da história de ter fugido de casa. Não está se sentindo bem? Perguntei. Quando chegamos ao fundo das escadas, o Dio tentou recompor-se enquanto descíamos os degraus do setor sul. No topo da escadaria, o senhor Linkdeas parecia uma figura solitária. Está acontecendo alguma coisa, Scout? Perguntou, quando passamos por ele. Não, senhor. Respondi por cima do ombro. O Dio está mal disposto. Anda para debaixo das árvores,
Disse. Deve ter sido o calor. Escolhemos o maior carvalho e sentamos debaixo dele. Já não consegui aguentar mais ele, confessou Jill. A quem? Ao Tom, aquele senhor Gilmer que o tratava daquela maneira e que falava com tanto ódio. Jill. Esse é o trabalho dele. Pensa comigo. Se não tivéssemos advogados de acusação, bem, então também não podíamos ter advogados de defesa. O Jill expirou pacientemente. Sei disso tudo, Scout. Era só a maneira como dizia aquilo. Foi isso que me deixou doente. Doente de verdade. É normal ele fazer aquilo, Jill. Ele estava contra. Mas ele não agiu assim quando, Jill. Eles eram testemunhas dele. Tudo bem. Mas o Sr. Finch não agiu assim como ele com o velho eu quando os contra interrogou. A maneira como aquele homem lhe chamava rapaz. O encarava com desprezo e a forma como olhava para o júri cada vez que ele respondia. Bem, Jill. Afinal de contas ele não passa de um negro. Isso não me interessa nada. Não está certo. Não está certo tratá-los daquela maneira. Ninguém devia falar assim. Me deixa doente. Agoniado. É só a maneira de ser do Sr. Gilmer. Jill. Ele trata todo mundo assim. Ainda não o viu a cair em cima de alguém a séria. Quando? Bem, a mim pareceu que o Sr. Gilmer nem sequer estava passando dos limites. A maior parte dos advogados trata todos assim. O Sr. Finch não. Ele não é exemplo. Jill. Ele procurava na minha memória uma daquelas frases lapidares da senhorita Maudie Atkinson e encontrei-a. Ele é a mesma pessoa, dentro do tribunal ou na rua. Não era isso que eu queria dizer, disse o Jill. Eu sei o que queria dizer, criança, disse uma voz atrás de nós. Pensamos que tinha vindo da árvore, mas na verdade a voz pertencia ao Sr. Dopus Raymond. Mostrou-se do lado de lá do tronco, espreitando para nós. Ainda não tem calho e aquilo te deixa enojado, não é? Vem aqui, filho. Tenho aqui uma coisa que vai acalmar o teu estômago. Como o Sr. Dopus Raymond era um homem mau, aceitei o seu convite com alguma relutância. Mas seguiu Jill. Qualquer coisa me dizia que, lá no fundo, o Atticus não iria gostar muito se nos tornássemos amigos do Sr. Raymond, tal como algo me dizia que a tia Alexandra iria gostar ainda menos. Toma, disse ele, oferecendo ao Jill o tal saco de papel com os canudinhos salientes. Bebe um gole que isto vai te fazer bem ao estômago. Jill chupou o líquido pelos canudos, sorriu e voltou a sorver. Disse o Sr. Raymond, rindo. Parecia estar sentindo um enorme prazer em corromper uma criança. Tem cuidado, Jill, avisei. O Jill largou os canudos e sorriu. É só Coca-Cola, Scout. O Sr. Raymond sentou-se encostado no tronco da árvore. Antes estivera deitado na relva. Vocês não vão contar a ninguém, hein? Isso ainda ia destruir a minha reputação. Quer dizer que o que bebe desse saco é Coca-Cola? Só Coca-Cola? Sim, senhora, assentiu o Sr. Raymond. Gostava daquele seu cheiro a cabedal, cavalos e sementes de algodão. Usava as únicas botas de montar, estilo inglês, que eu já tinha visto. Na maioria das vezes é tudo o que bebo, então só finge estar meio. Peço desculpa, senhor, comecei, parando a tempo. Não queria ser nada ofendido. O Sr. Raymond riu e eu tentei fazer uma pergunta mais discreta. Então por que é que faz isso? O cu. Ah, sim, por que é que eu finjo? Bem, é muito simples, disse ele. Há pessoas que, bem, que não gostam da maneira como eu vivo. Eu podia mandá-las para o diabo que as carregue, porque não me importa mesmo nada que eles gostem ou não. Reparem, eu digo que não me importo mesmo nada que eles gostem ou não, certo? Mas não digo vão pro diabo que vos carregue. Estão vendo? Não, senhor, respondemos juntos. Eu tento dar-lhes um motivo. Entendem? As pessoas entendem melhor as coisas se tiverem um motivo, certo? Quando venho à cidade, o que é raro, se cambalear um bocado e beber deste saco, as pessoas podem dizer que o Dopus Raymond já está metido na cachaça. E é por isso que ele não muda. O pobre coitado nada pode fazer e é por isso que vive como vive. Mas isso não é honesto, Sr. Raymond. Fazer-se passar por uma pessoa pior do que na realidade é. Não é honesto. Eu sei. Mas dá uma grande ajuda às pessoas. Senhorita Finch, na realidade eu nem bebo muito. Mas percebi que eles nunca, mas mesmo nunca, iriam compreender que eu vivo assim porque quero. Tinha um pressentimento de que não devia estar ali ouvindo aquele pecador, que tinha uma enormidade de filhos mestiços e que não queria saber dos outros. Mas verdade é que ele era fascinante. Nunca tinha conhecido um indivíduo que defraudava deliberadamente a si próprio. Mas por que é que ele nos tinha contado aquele segredo tão importante? Perguntei-lhe por quê. Porque vocês são crianças e podem entender isto, respondeu. E porque estava ouvindo virou a cabeça para o Jill. A vida ainda não lhe refreou os instintos. Deixem-no crescer mais um pouquinho e vão ver que ele já não se sente mal.
Nem vá chorar mais. Talvez sinta que as coisas nem sempre estão lá muito certas. Mas não irá chorar quando tiver mais uns aninhos em cima. Chorar por quê, Senhor? Raymond, a masculinidade do Dio começava agora a se revelar. Chorar pelo inferno absoluto que umas pessoas fazem passar outras, sem dó nem piedade. Chorar pelo inferno que os brancos fazem passar as pessoas de cor, sem sequer pararem para pensar que elas, afinal de contas, também são pessoas. O Atticus diz que enganar um homem de cor é 10 vezes pior do que enganar um branco. Murmurei. Diz que é a pior coisa que se pode fazer. O senhor Raymond completou o pensamento. Não sei se é, senhorita Jean-Louise. A menina não sabe que o seu pai está a léguas de distância de um homem vulgar e certamente ainda vai precisar de um bom par de anos até perceber isso. Porque ainda não conhece o mundo em que vive. Nem sequer conhece esta cidade. Por tudo isto, sugiro que volte para aquele tribunal. Aquilo fez-me lembrar que estávamos perdendo contra o interrogatório do senhor Gilmer. Olhei para o sol que estava descendo rapidamente sobre os telhados das lojas no lado poente da praça. Entre dois fogos, sentia-me incapaz de decidir a qual deles acudir. O senhor Raymond ou o 5º Tribunal Judicial da comarca. Anda logo, tio, disse. Já tá bem. Agora. Prazer em conhecê-lo, senhor Raymond. E obrigado pela bebida. Me fez bem mesmo. Corremos para o tribunal. Subimos os 2 lanços de escadas e abrimos caminho até a varandinha do balcão. O reverendo Six tinha nos guardado os lugares. O tribunal estava sossegado e voltei a perguntar-me onde estariam os bebês. O charuto do juiz Taylor era agora um simples ponto castanho dentro da sua boca. O senhor Gilmer escrevia num dos blocos amarelos pousados na mesa. Tentava ultrapassar a rapidez do escrivão, cuja mão redigia rapidamente. Porcaria, murmurei. Não chegamos a tempo. O Atticus já estava no meio das suas alegações finais. Tinha tirado uns papéis da pasta, atrás da cadeira, que estavam agora espalhados sobre a mesa. O Tom Robinson estava mexendo neles. Ausência de provas corroborativas. Este homem foi acusado de um crime capital e a sua vida está em julgamento. Dei uma cotovelada no Jim. Há quanto tempo está nisto? Acabou de rever as provas, sussurrou o Jim. E vamos ganhar. Scout, não vejo como podemos perder isto. Está nisto há uns 5 minutos. Tornou tudo tão claro e fácil que, bem, como eu acabei de te explicar, até você podia entender. Será que o senhor Gilmer Sechil? Nada de novo. Apenas o habitual. Agora fica quieta. Voltamos a olhar lá para baixo. O Atticus falava calmamente, com o mesmo tom distanciado que usava quando estava ditando uma carta. Ia caminhando lentamente na frente do júri e este parecia atento. As cabeças estavam levantadas e seguiam os passos do Atticus com o que parecia ser um sinal de apreciação. Acho que era porque o Atticus não falava aos berros. O Atticus parou e então fez algo que normalmente não era seu hábito. Tirou o relógio e a corrente, pousou-os sobre a mesa e disse, com a licença do tribunal. O juiz Taylor assentiu e então o Atticus fez uma coisa que eu nunca tinha visto fazer, tanto em público, como em privado. Desabotou o colete e o colarinho. Aliviou a gravata e tirou o casaco. Ele nunca tinha tirado uma única peça de roupa, exceto quando ia dormir. E para nós. Final da parte 23.